TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 26 de fevereiro, e você confere agora um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: buscas por vítimas das chuvas em Petrópolis ainda estão longe do fim. Padre que celebrou o casamento de jovem casal que morreu na tragédia em Petrópolis se emociona ao ter que realizar velório das vítimas. Moradores do Quitandinha reclamam que a Defesa Civil ainda não visitou os locais menos afetados. Firjan reúne bancos e órgãos públicos em mutirão de atendimento ao pequeno empresário em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Uma semana depois da tragédia que atingiu Petrópolis, os estragos ainda eram grandes e o trabalho de recuperação intenso. Já são mais de 210 mortos. Veja na reportagem de Richard Stolzenburg. Um cenário de guerra. Pelo menos 182 mortes e as buscas por desaparecidos continuam. São mais de 100 pessoas. A angústia de quem perdeu tudo. Triste, muito triste. A tragédia que atingiu Petrópolis completa uma semana e a equipe do Correio da Manhã seguiu por diversas regiões para acompanhar o cenário depois desses 7 dias. No Caxambu, a situação ainda é caótica. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros atuam na procura por vítimas embaixo dos escombros. Após uma semana, a gente está aqui na localidade do Caxambu. Nesse trecho onde nós estamos agora, foi da onde desceu um morro e diversas casas. Aqui havia um conjunto de residências que foram atingidas pela avalanche. Mais para baixo tem uma outra parte do terreno que também foi atingida. A nossa equipe tem que caminhar pelo local porque a área ainda está interditada pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros está atuando no momento na busca por mais um corpo aqui na região e está utilizando os cães para fazer essa busca. Pelo menos uma vítima ainda está soterrada aqui na localidade. A Maria perdeu um amigo na tragédia e relata a dificuldade em passar pelo local. A gente não tem condição psicológica, muito triste. Só aqui foram 4. Um era como um irmão. Gostava de todos, mas um era muito especial. Marcelo, o vendedor de queijo. Era muito conhecido, morava aqui há muito tempo. A casinha que eles moravam já era da mãe dele, entendeu? Ali eu conheci todo mundo, conheço todo mundo, muito difícil. Cada dia que passa a gente parece que vai ficando pior, vê muitos mortos, né? Amigos da gente, a gente todo dia dava bom dia, cumprimentava. Em meio a tantas adversidades, a ajuda vem de longe. Um grupo do Vidigal, na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, se solidarizou com as vítimas da tragédia e tem distribuído alimentos na cidade. Começa pela fatalidade, né? Na minha idade que eu tenho, eu nunca vi uma fatalidade tão imensa quanto a essa, tantas mortes, tantas pessoas desaparecidas. E isso aí comoveu o coração de todos nós do mototáxi da comunidade do Vidigal, com a liderança desse amigo aqui, que começou a gritar, a falar, e nós abraçamos e fomos montando uma corrente. E hoje estamos aqui com alimento, com água, com material de higiene, para somar com essa população que anda muito triste, né? Não imaginava que ia todo mundo assim abraçar a causa, porque de início começou só eu e mais uns 3 amigos, mas depois todo mundo chegou junto e apesar de eu ter tomado a decisão de trazer, né, a doação para cá,
não partiu só de mim, partiu de todos, entendeu? Além das lembranças, os moradores enfrentam outras dificuldades. Para subir, quanto tempo mais ou menos em média, porque a via ainda está interditada? Né? Eu gastei mais ou menos 1 hora de lá aqui, a pé, e tem que voltar de novo. O que faz para trazer compra? Olha, eu não tô ficando aqui, né? Eu tô vindo aqui só para dar uma olhada na casa, como é que tá. Tem minhas cachorras lá. Eu tô ficando na casa do meu cunhado, lá no centro mesmo. Aí pra vir, tem que vir a pé. Você comentou com a gente em off que tá com muito medo de continuar aqui, né? Eu tô, muito medo. Muito mesmo, infelizmente. Depois do que eu vi, eu tô, realmente. Assim como no Caxambu, o cenário de tragédia permanece no Vila Felipe. Moradores ainda enfrentam a falta de água e muitos ainda vivem na procura por familiares. Outros buscam locais seguros para ficar. Que Deus guarde as próximas chuvas, porque senão, infelizmente, as poucas, como as minhas, que ainda estão de pé, também vão deslizar. E no momento, a única coisa que me deu força foi meu filho chorando, falando: mãe, garante que a gente vai ficar bem. E ao mesmo tempo choro, os carros descendo do lado, e uma tragédia. Mesmo aqueles lugares que fiquem de pé ainda, acho que vai precisar de muita ajuda psicológica, os pequeninos que estavam saindo da escola também, assim como meu filho. E tentar ter forças para reerguer em outro lugar, apesar da cidade toda estar um caos, muitos lugares terem sido atingidos, o que nos falta o que nos resta agora é ter fé para tentar recomeçar do zero, né? Esta região onde estamos neste momento é considerada uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil e também a Operação com Cães, está à procura de vítimas ainda soterradas. Alguns moradores ainda acompanham essas buscas. O momento é tenso. A equipe, inclusive, do Corpo de Bombeiros pediu para que a gente se retirasse da localidade. No entanto, aqui do outro lado também é uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil vai começar a busca por novas vítimas. Nas regiões, muitas máquinas ainda prestam apoio para a retirada dos escombros, e as equipes de operação com cães atuam na tentativa de localizar as vítimas soterradas. No Morro da Oficina, a angústia daqueles que ainda procuram por familiares. Para entrar na região, apenas com a autorização dos bombeiros e o uso de EPIs. A região mais atingida pelos deslizamentos ainda vive um cenário de guerra. Após uma semana das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, o cenário aqui no Morro da Oficina é de incerteza. Apesar de muitos escombros e ainda muita lama, as equipes do Corpo de Bombeiro seguem atuando 24 horas na busca por sobreviventes. Nota-se no olhar a angústia daqueles que aguardam alguma resposta e um sinal de algum familiar entre os escombros. São pelo menos 4 pessoas soterradas. A Raquel está desde o primeiro dia à procura da enteada Duda, de apenas 17 anos. Ela estava junto com a avó, de 80 anos, no primeiro andar da casa. Quando começou a chover, a mãe dela pediu para ela subir, mas ela não quis deixar a avó dela sozinha, que a avó dela era acamada. E ela falou: vou ficar com a minha avó. A nossa esperança hoje ela é diferente. Geralmente você tem esperança de dias melhores, de coisas boas. A nossa esperança hoje é de resgatar corpos. E como faz 8 dias, é muito milagroso ter vida. Entendeu? É isso. Não tem... a gente fica sem palavras e a gente está aqui movido pelo amor, pela vontade de dar um enterro digno. Moradores da rua Rio Grande do Sul, no Quitandinha, denunciaram esta semana o abandono da região após as fortes chuvas que atingiram a cidade no último dia 15. Queda de barreira, rua cedendo, essas são algumas situações que os moradores da rua Rio Grande do Sul, no Quitandinha, em Petrópolis, têm enfrentado. Após uma semana da tragédia, as pessoas que vivem nas áreas menos afetadas pelas chuvas reclamam que a Defesa Civil ainda não visitou os locais. E a gente está com um problema porque a gente tem várias moradias aqui, tanto do lado dessa barreira quanto em cima, vocês estão vendo.
e está dando esse afundamento da rua. E está passando muito veículo pesado, entendeu? O caminhão já começou a circular. Por quê? Tinha uma barreira lá na frente, né? Porque todas as vias da Rio de Janeiro foram desobstruídas pela Associação de Moradores da Rio de Janeiro. Porque até agora, no momento, não chegou ninguém. Nem da Defesa Civil, nem Corpo de Bombeiro, Prefeitura, ninguém esteve aqui ainda no local. E a gente pediu para os moradores não mexer naquela barreira lá, por quê? Ia desobstruir a via e o fluxo de carro ia aumentar. Passar caminhão pesado, aí tiraram o barro que ficava lá na frente, agora os carros estão passando e os moradores daqui estão reclamando. De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro Rio de Janeiro, os problemas com as quedas de barreiras não são recentes e apenas se agravaram com as fortes chuvas que atingiram a região. Aqui nós já tivemos uma barreira aqui na chuva de 2006. Foi feita uma obra, eles colocaram algumas telas para estar segurando a terra. Foi o que segurou e impediu essa barreira de estar chegando até as casas mais abaixo, mas agora está tudo desprotegido. A gente está precisando de quê? Um auxílio, um apoio, né? Alguma autoridade vem até a gente aqui no bairro, no Quitandinha em geral, para estar auxiliando a gente, né? Pô, dizendo o que é para estar sendo feito. Muito medo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Quando começa a chover muito, eu fico aqui durante o dia, minha filha e meu marido trabalham, eu fico sozinha. Então eu fico com muito medo, aí a gente tem que estar saindo, às vezes à noite já saí daqui, fui ficar no carro ali com muita água descendo, muita chuva, eu e meu filho saímos para ficar dentro do carro, porque ficamos com medo de ficar aqui, né? Porque a gente não está sabendo o que pode acontecer. Para os moradores, existe incerteza se devem permanecer ou abandonar as áreas de risco, já que a Defesa Civil ainda não atendeu ao pedido. Na terça-feira, dia 15 de fevereiro, muitas das vítimas foram do Quitandinha, inclusive as pessoas que estavam nos ônibus que foram arrastados pela enxurrada. Não dá para a gente entender porque as autoridades não vieram ainda nos atender. Eu fiquei desde terça-feira até no domingo com aproximadamente 200 famílias lá na Rua Lagoas, no trecho 2 da Rua C, sem alimentação, sem luz e sem água, Beth. Não dá. Se a gente tem um contingente de quase 1.000 pessoas dentro da cidade colaborando e ajudando, por que essa ajuda ainda não chegou? Beth, os moradores tendo que desobstruir ruas com as próprias mãos, tinha uma máquina ajudando a desobstruir o caminho, pessoas isoladas, pessoas sem ter o que fazer. E outra coisa, Beth, o Quitandinha teve vítima. Eu até me emociono, o Quitandinha teve vítima. No início desta semana, a Firjan deu início a um mutirão de atendimentos aos pequenos empresários de Petrópolis que tiveram as empresas atingidas pela calamidade. Olha só. O serviço gratuito está acontecendo na sede da Firjan, no centro de Petrópolis, e tem o objetivo de facilitar o acesso a medidas emergenciais para contornar os prejuízos sofridos com a tragédia. As palestras desta quarta e quinta-feira acontecem em 2 sessões, às 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Nesta quinta, o INEA e a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis também vão estar à disposição, das 2 às 5 horas da tarde, para tirar dúvidas das empresas sobre temas como regularização ambiental para acesso a crédito e financiamento e autorizações ambientais para construções emergenciais. E o objetivo desse centro de atendimento é prover consultoria, né, e ajuda a esses micro, pequenos e médios empresários, né, ao longo dessa semana, porque, né, todas as empresas aqui de Petrópolis, né, passaram por grandes momentos de dificuldades, como o Brasil inteiro, né, ao longo dessa pandemia, né, e exatamente nesse momento onde a gente começava a se recuperar, né, nossa cidade passa por essa tragédia. O objetivo, né, é criar alternativas, linhas de crédito, discutir, né, postergação de tributos, discutir a questão das garantias, né, buscando desburocratizar, simplificar, né, e fazer com que a economia metropolitana ela retome o mais rápido possível, né, podendo voltar, né, os empregados voltar às suas empresas, a gerar emprego, e que a empresa e a cidade possa, né, voltar a se recuperar e ser reconstruída. Para os serviços, é necessário o agendamento prévio por meio do link que aparece na tela.
O Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário de Petrópolis tem funcionamento das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde na sede da Regional, que fica na rua Dom Pedro I, número 579, no centro da cidade. Para mais informações, é só entrar em contato nos telefones 24 2233 1816 ou 24 2233 1950 e pelo e-mail rrpet@firjan.com.br. A tragédia da última semana comoveu não só a região serrana, mas o Brasil inteiro. E uma das histórias, dentre tantas que chamaram a atenção, vai ser contada agora pelo Padre Alain, que foi responsável por celebrar a união de Sarah Walsh e Bernardo Albuquerque. Infelizmente, ele também realizou a missa no velório do casal, que morreu em um deslizamento de terra. Em 2019, o Padre Alain Rodrigues estava na frente da paróquia de Santo Antônio, localizada no Alto da Serra. A igreja fica de frente para o Morro da Oficina e foi onde ele conheceu o casal Sarah Walsh e Bernardo Albuquerque. Eu primeiro conheci a Sarah, depois eu conheci o Bernardo, que veio do Rio de Janeiro, né? A Sarah, agente de saúde, trabalhava ali no posto do Alto da Serra, e o Bernardo, estudante de filosofia, vindo do Rio, porque estudava para ser padre, era seminarista, né? Houve um encontro dos dois, os dois moravam juntos, começaram a morar juntos, e aí entrou meu papel de padre, né? De visitar e dizer, olha, amigado com fé, casado não é, vamos casar, né? Que tal se a gente casar, que tal se vocês casarem? Com o aconselhamento do Padre Alain, o casal marcou o casamento. A cerimônia aconteceu no dia 12 de dezembro de 2020 e desde então o religioso acompanhou a vida do casal. Como diretor espiritual, eu jogava bastante luz sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre a vida dos dois, né? Também porque sou jovem, me identificava muito com eles e eles comigo. Então, era uma parceria muito bonita de sacerdote e jovens, de um jovem casal, né? Então, a vocação deles dizia muito a minha vocação e a minha vocação dizia muito a vocação deles. Foi um enlace, foi, de fato, um combo o nosso encontro. O padre relatou que nas 3 semanas que antecederam a tragédia, o casal participou das atividades na igreja com mais frequência. De um tempo para cá, mais ou menos de outubro para cá, a Sarah ela vinha dizendo que a vida dela está encerrando um ciclo. Ela repetia isso, e isso me chamava a atenção. Ela falava de ciclos, né, que a vida é feita em ciclos, e de fato, e agora ela encerrava um ciclo para começar um ciclo novo. Então ela falava de encerramento de um ciclo, né? E isso me chamou a atenção. E o Bernardo também, então começa uma espiritualidade muito mais intensa, de missa diária, né, de participar de missa diariamente, inclusive no dia que eles faleceram, eles foram à missa às 7 horas da manhã, né? Foram à missa às 7 horas da manhã e faleceram às 18 horas, que é a hora da Ave Maria. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis registrou um dos maiores volumes de chuva que já atingiu a cidade. Com base em mensagens enviadas para os familiares, Sarah e Bernardo relataram a insegurança em sair de casa, mesmo sendo alertados para deixarem o local. E ela dizia, não, deixa eu rezar. Foram as últimas palavras da Sarah. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria me leva. Exatamente assim ela escreveu no grupo. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria vem me levar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Saber que essa espiritualidade deles deu a eles esse novo sentido, deu um significado à vida deles, não deixa a gente desesperar, por mais que a dor, né, seja grande, mas a fé, ela não tira a nossa dor, ela ressignifica a dor, né? Então todo mundo sofre e a dor é inerente na humanidade, ela vai estar sempre dentro da nossa pele, na nossa existência, só que a fé ela joga uma nova luz, porque agora enquanto triunfa nos meios a tragédia, a dor, a vida de Sarah e de Bernardo, ela joga a luz sobre tudo, porque eles viveram bonito e morreram bonitos. E você vai ver depois do intervalo. Corpo de Bombeiros encontra gato com vida após 9 dias de buscas. Imóveis tombados de Petrópolis passam por vistorias depois da tragédia. Petrópolis retoma a divulgação do painel de monitoramento da Covid-19. Instituto Municipal de Cultura avalia danos ao patrimônio histórico de Petrópolis. Feira Livre retoma atendimento. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui.
tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Em meio a tanta dor e notícias tristes, na última quarta-feira houve um pequeno momento de esperança. Na ocasião, um gatinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ser retirado de escombros no bairro Sargento Boening. Mesmo 9 dias após a tragédia que assolou Petrópolis, o felino conseguiu sobreviver. Após o resgate, o animal foi levado para avaliação veterinária. O programa RJ Pet da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento tem dado assistência ao gato. Os prédios históricos tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, em Petrópolis, têm passado por vistorias em uma ação conjunta do órgão com a empresa de obras públicas do Estado do Rio de Janeiro. A avaliação dos imóveis é para dimensionar os danos causados pela forte chuva que devastou a cidade, provocando estragos. Segundo o INEPAC, Petrópolis é o município com mais bens tombados pelo Instituto e, desde o temporal, o escritório técnico se preparou para fazer o levantamento nas áreas mais atingidas. Na segunda-feira, foram realizadas vistorias nos reservatórios fluviais da Companhia Águas do Imperador, em algumas casas com fachadas tombadas, no Teatro Dom Pedro e no Cine Petrópolis, que foram invadidos pela lama. Segundo o INEPAC, nenhum imóvel tombado pelo órgão desabou. No entanto, uma ponte próxima ao Palácio de Cristal foi o caso mais grave de impacto da chuva e precisará ser reconstruída porque perdeu o seu guarda-corpo. Pela empresa de obras públicas do Estado do Rio de Janeiro, o trabalho de vistorias nos prédios históricos está sendo desenvolvido por arquitetos da empresa. As ações contam ainda com 4 engenheiros de geotécnica da empresa para atuar no levantamento técnico de áreas de riscos na cidade. E ainda falando sobre esse assunto, a Prefeitura informou que apenas no Centro de Cultura Raul de Leone houve o registro de danos ao acervo depois que o primeiro andar do prédio ficou alagado em decorrência da chuva forte do dia 15 de fevereiro. A Prefeitura de Petrópolis informou que a equipe do Instituto Municipal de Cultura conseguiu retirar a coleção de gravuras do Caribé que estava na entrada do térreo antes da inundação. Também estão preservadas todas as demais obras de arte, incluindo o painel da Djanira, além de todo o arquivo histórico municipal, o acervo de obras raras e a grande parte do acervo geral da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. Do prédio, houve algumas perdas de computadores, impressoras, móveis, processos administrativos e materiais de almoxarifado. Uma parte do acervo da biblioteca que estava no andar térreo, incluindo o acervo em braille, teve contato com a água e está sendo avaliado. 2 molduras de obras foram danificadas e já estão em processo de restauro. De acordo com o IMC, os museus administrados pelo governo municipal não sofreram danos consideráveis. Os museus Casas de Santos Dumont, no centro da cidade, o Casa do Colono, na Castelânia, e os centros culturais da Posse, Pedro do Rio e Cascatinha não foram afetados. Já o Teatro Dom Pedro no centro, que atualmente passa por obras, e o Centro Cultural Estação Nogueira, que abriga o Museu do Trem, registraram pontos de alagamento, mas sem danos aos acervos. Pontos como a Praça da Águia e Palácio de Cristal, que também está em obras, tiveram os jardins inundados. Entre os locais tombados pelo município e que foram atingidos pela enchente do último dia 15, estão também o entorno do obelisco, incluindo a Praça dos Expedicionários no centro. Após todos os transtornos causados pela chuva em Petrópolis, a Feira Livre, que funciona na Rua Souza Franco, retomou as atividades, mas o atendimento ainda é reduzido. A Feira Livre, que acontece 2 vezes na semana no centro de Petrópolis, funcionou normalmente nesta terça-feira. A retomada aconteceu de forma reduzida em meia pista e dividiu espaço com os carros. Bem reduzida, né? Para deixar o trânsito fluindo em caso de precisar passar os carros de ambulância, socorro, tá? Aí
dá para ver que a feira está bem reduzida mesmo, mas foi a única forma da gente conseguir ajudar os feirantes a escoar a mercadoria toda, né? E também não atrapalhar a via. Nem todos os feirantes retornaram. Muitos tiveram problemas com a chuva de semana passada, mas quem já voltou ao trabalho não aprovou a maneira como as barracas foram posicionadas na rua. Além de perigoso, né? Porque carro passando toda hora, não cabe todo mundo dessa forma. Para quem depende da feira, o retorno é uma boa notícia. Eu vim comprar, eu estava no mercado, mas como as coisas estão absurdas, eu falei, vou para a feira. Eu não sabia que tinha feira. Aí eu vou para a feira. Eu estou saindo hoje para fazer as compras. Eu trabalho com verduras picadas, legumes picados. Mas como que eu vou trabalhar com legumes, verdura picada, só tem que comprar e não tem? De acordo com os feirantes, a previsão é que sábado a feira também funcione. A gente vai ver nos próximos dias como é que vai funcionar, né? Porque a gente ainda está tendo a limpeza do restante da rua. Como é terça-feira hoje ainda e a próxima feira é só no sábado, a gente acredita que até no sábado a rua já esteja normalizada. Um bebê recém-nascido foi encontrado morto por uma catadora de lixo na última quarta-feira em um aterro sanitário na BR-116, no bairro Fischer, em Teresópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava na parte alta do aterro sem a cabeça. Os bombeiros não informaram o sexo da criança. A polícia investiga agora se a cabeça foi cortada por algum caminhão utilizado no aterro ou se o corpo já foi jogado no local sem a cabeça. Ainda não há informações sobre quantos dias de vida o bebê tinha. O aterro sanitário é administrado pela Prefeitura de Teresópolis, que informou que não há câmeras de segurança no local. A Secretaria de Saúde retomou na última terça-feira a atualização do painel de monitoramento dos dados da Covid-19, que havia sido suspenso no último dia 15 de fevereiro. A atualização do painel Covid em Petrópolis precisou ser paralisada após a tragédia do último dia 15. Diante das demandas e setores públicos afetados, a apuração de dados foi prejudicada. Na última terça-feira, o serviço foi atualizado e contabilizou mais 9 óbitos por Covid-19, confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde foi fortemente impactada pelas chuvas e houve a descontinuidade de alguns serviços administrativos, como, por exemplo, a alimentação do painel Covid. Na última quarta-feira, Petrópolis terminou com a taxa de ocupação dos leitos clínicos para Covid-19 no sistema público de saúde em 13,11%. Já em UTIs do SUS, 17,86%. De acordo com o painel, os últimos pacientes que morreram tinham alguma complicação crônica. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, 28 pacientes permanecem internados, sendo 10 em leitos clínicos e 18 em leitos de UTI. As equipes da Secretaria de Saúde realizaram até quarta-feira 250.733 testes, dos quais 63.562 tiveram resultado positivo e 186.092 negativos. Nós já retomamos a alimentação do painel Covid para poder informar a população, o status em que a pandemia ainda está na nossa cidade. Desde o início da pandemia foram 1.621 óbitos registrados. Este número é atualizado nos boletins após o registro de atestado de óbito e o do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. A gente continua a recomendar à população para que se vacine. Existem vários postos de vacinas na cidade funcionando, vários postos de testagem e as recomendações sanitárias básicas, que é o uso de máscara, dentro do possível, o distanciamento social e sempre higienizar as mãos com água, sabão ou álcool em gel. E você vai ver depois do intervalo. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Rios passam por avaliação diagnóstica para elaborar ações e melhorar a aprendizagem. População se mobiliza para doar sangue em Petrópolis. Drones do Corpo de Bombeiros auxiliam na busca por desaparecidos em Petrópolis. Enel disponibiliza 8 geradores para Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu?
Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Os drones têm sido equipamentos essenciais na busca por desaparecidos e na sinalização de riscos geológicos em Petrópolis. Capazes de fazer imagens de alta qualidade a uma altura de até 3 quilômetros, o mapeamento realizado pelos drones compara o cenário atual das estruturas geológicas com imagens prévias de satélite. A sobreposição das imagens permite entender o percurso que uma casa arrastada pode ter feito, tornando possível a identificação de pontos de interesse onde é provável que haja desaparecidos. O drone tem um papel fundamental, principalmente nas encostas, nos locais onde nós estamos trabalhando. Afinal de contas, o drone consegue chegar em locais onde a nossa guarnição, mesmo via terrestre, não consegue chegar. E como a imagem é em alta resolução, ela consegue dar detalhes do terreno, como fragmentos de pertences pessoais, partes de uma residência. E isso, logicamente, vai criar novos pontos de trabalho para que as nossas equipes possam chegar aonde não chegariam, porque não saberiam que teria ali uma estrutura ou até mesmo uma vítima. Após essa identificação, fica mais fácil encaminhar as equipes de busca, sejam bombeiros da corporação, a tropa canina ou máquinas de trabalho. O equipamento também está sendo utilizado no monitoramento de rios, realizando voos mais lentos e técnicos com capacidade de identificar possíveis vítimas ou detritos. Atualmente a gente tem um apoio na operação de 3 drones. As equipes elas pertencem à Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, o COVANT. Os pilotos são cursados para esse fim e os drones atualmente fazem 2 tarefas aqui na cidade imperial. A primeira é o monitoramento dos taludes das encostas, é uma filmagem em alta resolução. Essa filmagem ela faz um comparativo com uma imagem de satélite antes do desastre. A partir da comparação dessas imagens antes e depois, os geólogos eles conseguem nos informar locais que potencialmente ainda têm outros riscos de deslizamentos. Assim que o drone observa alguma atividade suspeita em rios, por exemplo, logo é acionada uma equipe de mergulhadores. Esses profissionais estão em Petrópolis para checar a informação, buscando saber se existe ou não uma vítima no local indicado pelo equipamento. A busca, a operação não tem um prazo para terminar. A gente está em busca desses números de pessoas desaparecidas. E os drones são fundamentais porque a chance de encontrar uma vítima ela permanece hoje, amanhã, daqui a uma semana. E o risco, obviamente, de novos deslizamentos, eles são diários, porque a cidade está com um clima muito instável. Está chovendo praticamente todos os dias. Então os drones têm esse papel de mostrar se ontem, a imagem que foi feita ontem, a comparação com a imagem que é feita hoje, e dali dá para saber se realmente existe um risco que surgiu de um dia para a noite, para que a equipe não fique mais ali trabalhando. Para restabelecer o fornecimento de energia em Petrópolis, a Enel enviou 8 geradores à cidade. 4 geradores já estão em uso em Petrópolis, nos centros de doações e abrigos do município. Após as enchentes, o fornecimento de energia foi afetado em algumas localidades. Um dos geradores já foi instalado no Centro de Operações da Defesa Civil, no Colégio Dom Pedro II, no centro. Outros 3 foram distribuídos entre os principais centros de acolhimento na cidade. Todas as bases operacionais do estado do Rio de Janeiro, onde a Enel possui concessão, enviaram os geradores. Já instalamos geradores no local onde está funcionando o Gabinete de Crises da Defesa Civil e também no espaço onde a Prefeitura está atuando no descarte de terra das barreiras. Estamos planejando a instalação de outros geradores nas escolas onde as famílias desabrigadas estão alojadas para garantir o fornecimento de energia e o conforto dessas famílias. A Enel continua trabalhando com toda a energia para normalizar o fornecimento de energia na cidade de Petrópolis. No total, 8 geradores foram fornecidos pela companhia de energia que atende ao município. 4 deles estão na reserva, caso seja necessário a utilização em alguma localidade. Alto da Serra, Vila Felipe, Caxambu, Rua 24 de Maio, Rua Tereza, estão entre as localidades que tiveram problemas com o fornecimento de energia e que ainda apresentam dificuldades no acesso, limitando o trabalho de reconstrução da rede de energia pela distribuidora.
Os estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Três Rios estão passando por avaliação diagnóstica nesta semana. A ação tem o objetivo de analisar o nível de conhecimento dos alunos para elaborar as ações pedagógicas a serem implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. A avaliação tem o objetivo de sanar os prejuízos educacionais deixados pelos 2 anos de afastamento das salas de aula devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Educação de Três Rios, a avaliação vai ocorrer até sexta-feira, no horário de aula, e vai ser realizada em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino. As aulas na cidade retornaram no dia 7 de fevereiro, com a volta das atividades nas instituições privadas e no dia 14 do mesmo mês, na Rede Municipal de Ensino. A população petropolitana se mobilizou para ajudar o Banco de Sangue do Santa Teresa desde que Petrópolis foi atingida pela chuva. O Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, já estava com o estoque em nível crítico antes da tragédia que atingiu a cidade. Para garantir o abastecimento dos hospitais, é necessário que os doadores se mobilizem com urgência. Segundo o captador Vinícius Pereira, na semana passada, a população aderiu ao pedido. Nos últimos dias, vimos aqui no Banco de Sangue uma adesão em massa à doação de sangue. Graças a Deus, as pessoas vieram, nos ajudaram a sair desses estoques críticos. O povo petropolitano foi muito solidário e abraçou a causa, ajudando aí a salvar até 4 vidas cada doação. Então, mais do que nunca, foi muito importante esse ato. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas. Cada doação, cada momento, até é importante frisar que aumentou um pouco o tempo de atendimento e mesmo assim todos ficaram na fila aguardando sua vez. O Banco de Sangue está funcionando até esta quarta-feira com horário reduzido. A alteração provisória do horário é para garantir que colaboradores e doadores retornem às suas casas de forma segura antes das chuvas fortes que vêm ocorrendo no período da tarde. Até esta quarta-feira, o horário de funcionamento é de 7 horas da manhã a 1 da tarde e a partir de quinta-feira, o horário de fechamento volta a ser às 6 horas da tarde. Pedimos que vocês que podem doar não deixem de comparecer. O Banco de Sangue está com horário excepcional até quarta-feira de 7 a 1 da tarde e a partir de quinta-feira voltamos ao horário normal de 7 às 6 da tarde. Então não deixe de vir, faça a sua doação, pedimos que traga o seu documento, fique atento aos critérios da doação e lembrando, a sua doação salva até 4 vidas. Então não deixe de doar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 2245 2324 ou pelo WhatsApp 24 99269 4355. Nós ficamos aqui na rua Dr. Paulo Hervé, 1130, aqui no Bingen, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.